Bom, nós estamos recebendo o diretor do Centro de Referência da Dengue de Campos, o doutor Luiz José de Souza, que principalmente nesse período do ano, em alguns anos, neste ano também, tem uma concentração de trabalho muito grande por causa da dengue. Doutor Luiz José, bom dia. Qual é a situação da dengue neste momento, a realidade em nossa cidade? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite. A situação da dengue é uma situação delicada, porque houve a entrada de um novo sorotipo, de um novo vírus, que nós identificamos desde julho, e ele foi espalhando por vários bairros, e toda a população é virgem desse vírus, então a facilidade de contaminação é muito grande, de propagação, e com a circulação das pessoas, viagem, que a população hoje circula muito, o meio de transporte é muito intenso. Após o carnaval, a gente esperava um pico muito grande e que deixou a gente preocupado, porque o atendimento, a demanda está muito grande, o centro de referência chegou a um ponto de não dar conta de atender os pacientes. E, com isso, nós tomamos algumas medidas, o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Venâncio, vem fazer um trabalho muito bom, coordenando esse processo. E nós vimos que o índice de dengue está alto, a gente contando o confirmado, nós temos mais de 1.000 casos, mas nós temos casos notificados, que agora nós não estamos nem fazendo mais a sorologia, você que passou pelo meu processo, porque se a gente está com o hemograma típico e o quadro clínico típico, a gente já notifica como clínico epidemiológico, porque esse paciente vai retornar, mais tumulto na assistência. Então, com isso, a gente tem que contar também o clínico epidemiológico. Então, nós estamos na faixa de 1.800 casos em Campos até ontem à noite. Então, é um índice já importante, então, quer dizer, a epidemia já está iniciando, e solicitamos ao Estado, ontem esteve aqui presente o doutor Alexandre Chipre, secretário de Vigilância Epidemiológica, e ele concordou com a nossa situação, com o nosso diagnóstico, e o Estado vai colocar mais um CRD2 provisório, 4, 5 meses, no setor do Hospital de Guarulhos, e o Estado entra com insumos, soro, material, medicamento, e vai fornecer poltronas, o município com recursos humanos, e nós já estamos organizando a instalação para começar, provavelmente, dentro de 7, 8 dias. Quer dizer, o centro de referência da dengue 2 será no HGG? No HGG, porque teria que ser um local que tenha um laboratório, com o resultado do exame no mesmo dia, ter acesso a outros exames, mas a internação continua sendo nos plantadores de cana. Então, tanto do 1 como do 2, a internação dos plantadores de cana. Felizmente, esse vírus 4, apesar que ter dengue é horrível, né? É horrível. Mas tem muitos pacientes que são assintomáticos, a gente admite que a gente tem, cada paciente sintomático, 5 assintomáticos. Tem outros que têm poucos sintomas leves, e tem os que têm sintomas mais graves. Isso varia da imunidade de cada pessoa. Então, mas a internação é bem menor. Desse grupo todo que eu estou falando, nós tivemos 8 ou 10 hemorrágicos até agora. Então, você vê que é menos grave, mas não podemos, nós temos que seguir todo o protocolo, porque o nosso objetivo principal, além do diagnóstico e o atendimento, é evitar óbito. Certo. E isso aí nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu fico numa situação muito difícil, que eu tenho que coordenar o ambulatório e os pacientes hospitalizados, né? Mas, e ontem também, eu estou dando aqui em primeira mão, tem uma notícia muito boa, porque fizemos uma reunião ontem, o secretário de Saúde convocou uma reunião, o doutor Geraldo Venâncio, com o presidente da Câmara, o doutor S. Batista, eu estava presente, e dessa reunião saiu uma ideia de a gente fazer um trabalho, seria um mutirão continuado, tipo um arrastão, né? Ótimo. Nós não demos nem nome ainda. Diferente daquele mutirão que está sendo feito, que aquele chegava às vezes atrasado, está espalhando e com menos ações, né? Agora vai ser uma ação governamental. Uma ação governamental, integração da secretaria, coordenado pelo competente professor Suledil Bernardino, e já foi a primeira reunião ontem. Amanhã, sábado, esse trabalho já vai ser feito, começando da Penha, desde lá do início da Penha, pegando toda a Penha, Joque, aí depois no domingo também vai continuar, aí pega Turf, Parque Rosário, IPS, depois a gente vai para o Pecuária, Parque Leopoldina, e vai dar sequência, todo dia, entendeu? E vai envolver também o grupo de funcionários da Secretaria de Governo, e vamos, nesse momento, convocar também
toda a população, todas as entidades, porque a dengue é um prejuízo muito grande para o comércio, atestado. Uma semana parado. É uma semana parado. Então, a gente espera que o CDL também é o principal órgão, eu acho, aí, no momento, que pode ajudar com alguma coisa, que às vezes a gente precisa de uma ajuda rápida de material que não dá tempo de citar. Então, quer dizer, clube de serviço, e vamos envolver e a população. Que além da ação governamental, a população é importante, porque a população ficou fora da cidade, teve férias, né? E então não pode ter pendência. Então, nesse fim de semana, todo mundo abrir a casa, a população colaborar, para a gente fazer a limpeza, tirar todos os objetos que possam acumular água parada. Então, esse trabalho é importante, e com a Secretaria de Governo atuando junto, eu acho que a gente vai, porque o objetivo é diminuir o foco. Houve uma previsão do doutor Geraldo de chegar a 40 mil casos. Nossa. Mas se a gente chegar a 10, nós vamos suportar. 40 mil não ia dar conta só com 2 CRD, ia ter 3, 4 CRD. Então, eu acho que com essa ação governamental integrada, nós vamos conseguir diminuir bastante o foco e tentar reduzir os casos. Lógico que nós vamos ter uma epidemia, mas reduzindo já vai ser uma situação bem mais confortável para todos nós. Bom, nós temos a quantidade de misturadas ou só o tipo 4 em atuação? Eu faço isso de 15 em 15 dias, eu monto para Fiocruz. O 4, engraçado que o 1 ele ficou mais em travessão, ele ficou num distrito. Aí agora eu mandei novamente, chegaram 6, que a gente manda por amostra, né? Ele não tem condição de mandar, que é um exame que só faz na Fiocruz. Vieram 6 e aí deu um positivo na pecuária. Mas a gente vê que, se você fizer o relacionamento, 95% é do 4. Ainda tem um 1 em alguns lugares resistindo. Mas ele está perdendo força, o 4 vai continuar, e não vai continuar só esse ano, vai continuar o ano que vem também, e ele vai espalhar pelo estado todo. O tipo 3, que é um preocupante, que foi em 2008, ele... Não, ele pode ser reintroduzido, mas vai demorar. O 3, ele ficou aqui em Campos de 2002 a 2008. Nossa, e 2008 que foi a epidemia. Por isso que essa epidemia agora é mais preocupante. Porque em 2008 já tinha o sorotipo 3 desde 2002. Agora não, nós estamos com 4 entrando e com os números em janeiro superiores aos números de janeiro de 2008. E com a população toda virgem, toda vulnerável. Então, quer dizer, a facilidade de propagação é muito maior. Mas a dengue, a partir do momento que pica, ela também passa a imunizar essa pessoa de uma outra possibilidade de doença? Isso a população às vezes não sabe. É como se fosse uma vacina. Você adquiriu o 4 agora. Você está vacinado pelo 4, nunca mais você vai ter o 4. Então, teoricamente, todos nós podemos ter dengue 4 vezes, porque são 4 vírus. Dr. Luiz José, diretor do Centro de Referência da Dengue de Campos. Sim, foi um sofrimento. Eu peguei o período de carnaval, então, mas fiquei quietinho, até do ponto de vista de trabalho não atrapalhou tanto. Mas, além da prevenção, o senhor trabalha em cima da remediação, né? E eu acho que uma situação importante a gente falar é a chamada peneira, porque acaba indo muita gente de todos os sintomas, às vezes sintomas até mais graves de doenças e outros sintomas mais simples acabam parando no centro de referência. Parece de tudo. Então, a triagem é importante, os colegas que trabalham nas UBS, evitar mandar para lá. Os casos mais brandos, que às vezes precisam só ser sintomático o tratamento, uma hidratação, pode fazer na UBS. Só mandar para lá caminhar os casos mais graves, fazer uma triagem, examinar os pacientes. Que às vezes vamos um paciente para lá com infecção bacteriana, com amigdalite, que poderia ser tratado anteriormente. E existe também os que vão, que nós todos sabemos, que nós não somos bobos, que falam que estão com sintomas, mas nós só damos atestado depois que a gente comprova. Claro. Porque vão lá para pegar atestado médico. Isso é terrível isso é um absurdo. Um momento tão pessoal, aparece um grande número de pessoas com esse objetivo e tumultua. São os que queixam na fila e tal. Mas a gente fica preocupado, eu fiquei angustiado, que naquele período mesmo que você esteve lá, a gente estava sobrecarregado e nós temos o CRD, a estrutura física não é muito adequada, a gente precisa melhorar aquela estrutura física, então nós não temos uma sala de espera confortável, então os pacientes esperando no calor, no sol... E pessoas precisam de hidratação e repouso. É desconfortável, entendeu? Então é terrível isso e a gente tem que selecionar o que está mais grave para colocar na frente. Então, a gente fica incomodado. Então, por isso que nós, angustiados, achamos que a gente ia ter outro local para a gente montar outra estrutura para poder melhorar a demanda. Ontem chegamos a atender 411 pacientes. Quer dizer, é uma loucura. Eu estou com 6 médicos direto, 6 consultórios. E dá tumulto.
entendeu? Porque tem resultado de exame. Então, quer dizer, é difícil, uma área pequena, a gente trabalha com prontuário, aí às vezes soma o exame, é uma dificuldade enorme. Mas nós estamos conseguindo, levando o grupo de trabalho lá, um grupo muito experiente, já está muito tempo conosco, nós temos treinamento, e tem os pacientes hospitalizados, que a gente tem que passar visita à enfermaria, e que são 30 leitos para os pacientes hospitalizados, e que, graças a Deus, não teve nenhum caso grave de óbito. Pois é, dentro da situação, na semana passada, saiu uma notícia de um homem de 31 anos que veio a falecer e foi feito o exame dele de dengue e deu negativo. E aí foi mandado o exame para saber se é leptospirose, né? Eu acabei de ligar agora para o laboratório para investigar antes de entrar aqui para ver se eu tinha o resultado desse exame. Deve chegar segunda-feira. E mandei também para a Fiocruz, mandei para dois caminhos. Esse paciente, ele teve dia 4, antes do carnaval, com os sintomas e de dengue e tal, foi pedido o exame, ele foi fazer exame só na quinta-feira depois do carnaval. Aí ele voltou na sexta, aí na sexta ele já estava com o exame de dengue negativo, com 10 dias de doença, com um hemograma não compatível com dengue, que em vez de ter os leucócitos baixos, as células brancas baixas estava alta, mostrando que poderia ser outra doença, e tinha o cometimento hepático, alteração das enzimas, então era um quadro que a gente sugeria muito, você olhando no exame, com a leptospirose, um diagnóstico diferencial, as plaquetas baixas. Esse paciente foi hospitalizado. E ele, de repente, rapidamente, 3, 4 horas depois que estava internado, começou com falta de ar, insuficiência respiratória, foi para o UTI, teve sangramento, porque abaixou o hematócrito rapidamente. Então, para a gente, esse caso é leptospirose, a primeira hipótese. Sim. Apesar, aí o que aconteceu? O CCZ foi lá no local para ver se tinha alguma coisa compatível com leptospirose, achou 2 focos de dengue vizinhos. Aí a imprensa questionou, pô, é dengue? Mas com o exame de IgM negativo, a chance é mínima de ser dengue. Agora, já tinha passado um prazo que dá identificação. Dá identificação com certeza. Sim, eu cheguei a fazer o exame que constatou dengue. Exatamente. Com 8, 10 dias. Eu atualmente estou pedindo depois de 10 dias, mas é depois do 8º dia que a gente faz essa sorologia. Então, ele deu negativo. Pode até ser. Aí, o que eu fiz? Eu mandei um soro para a Fiocruz para fazer em outro método o exame para dengue e para leptospirose. A gente trabalha com diagnóstico com certeza, esse interesse nosso. Mas ele tem uma profissão importante, né, de pedreiro. Sim. Então, o pedreiro trabalha em local de obra, tem entulho. Então, eu acho que a possibilidade de ser leptospirose é muito grande e nós vamos divulgar logo que chega o resultado, segunda ou terça-feira. Doutor, em relação aos sintomas, eles são muito parecidos com várias doenças, né? Mas eu lembro muito bem que o que me chamou muita atenção, não são todos os casos, foram as manchas. As manchas acabam sendo, de certa forma, um diferencial em relação a outras doenças? Nesse sorotipo, está tendo 80% das pessoas estão tendo essas manchas vermelhas e, às vezes, as manchas que não é aquele exantema característico, que é aquelas bolinhas vermelhinhas. Às vezes, as manchas diferentes, traçados mais contínuos. Então, além da febre, dor de cabeça, dor no corpo, prostração, desânimo, às vezes dor na junta, dor em cima dos olhos, a característica, gosto amargo na boca, vômito, pode ter diarreia. Esse sorotipo está tendo diarreia em algumas pessoas, e essas manchas vermelhas estão aparecendo em cerca de 80%. Então, ela aparece geralmente depois do 3º dia. Então, isso aí comprova mais atualmente, primeiro tem que pensar em dengue. Eu atendi paciente ontem que eu pensei em dengue, quando eu pego o exame, ele tinha 20 mil leucócitos. Eu digo, por isso que o exame é importante. Aí eu vi, era dengue junto com infecção urinária. Aí eu fui fazer a história direitinho, tinha 2 doenças simultâneas. Então, o paciente com dengue é um paciente que você tem que ter muito cuidado, porque tem a comorbidade, o paciente que tem outras patologias. Então, e depois que instala algum tempo, é que começa a aparecer os casos graves. Então, a gente não pode descuidar. Por isso que, na hora que o médico está vendo, tem que ter muito cuidado para não deixar passar, descuidar, para não ter erro na conduta. Então, tem um protocolo que a gente tem que seguir, que é os sinais de alerta. Você tem esse quadro infeccioso, mas 5 dias depois, apareceu dor abdominal aguda, hipotensão, tonteira, a pressão está baixa, esse paciente tem que internar. Outros pacientes que a gente interna também, quando as plaquetas estão abaixo de 50 mil. Isso, no caso, então, quando passam 5 dias? Mais ou menos 5 dias, 4, 5 dias, que é o período agudo. Mas que começa a ter os primeiros sintomas? Após os primeiros sintomas. Sim. Aí esses são os sinais de alarme. Aí esses sinais de alarme a gente tem que hospitalizar, hidratar, aí tem que ter um acompanhamento maior diário, né? Então, quer dizer, esses protocolos têm que ser seguidos. Se você não seguir o protocolo, você vai ter óbito. Nós aqui em Campos, a nossa taxa de letalidade no SUS é muito baixa.
Nossa taxa de letalidade do SUS é menor que a da rede privada e é uma das mais baixas, de campos mais baixos do estado do Rio de Janeiro. Justamente porque a gente mantém o centro de referência o ano todo, isso tem um custo, entendeu? Mas eu acho que isso é uma conduta, já passaram vários prefeitos, mantém, isso é importante, porque ali a gente faz diagnóstico diferencial. Eu tenho paciente hoje que chegou lá com diarreia, febre, a plaqueta baixa, não bateu dengue, a gente vai procurar HIV, fazer um monte de diagnóstico de HIV que a pessoa nem imagina ter, sabe, né? Hepatite, autoimune e outras patologias. Então, a gente acaba fazendo muito diagnóstico de patologias até que são incomuns devido a todo paciente de febre ter o costume de comparecer ao centro de referência da dengue. Agora, para a gente até encerrar, na dengue clássica, a doença começa os primeiros sintomas, fica quanto tempo com a pessoa? A média depende. Tem paciente que no período de convalescença, quer dizer, depois do 8º, 10º dia, ainda mantém sintomas. Tem paciente que fica com dor de cabeça, dor no corpo, desânimo. Mas, normalmente, você com 7 dias já os sintomas desaparecem, 7 ou 8 dias desaparecem. Agora, o período crítico é entre o 3º e 5º dia. Esse é o período que aumenta a permeabilidade vascular, a fisiopatologia da doença, há um extravasamento de líquidos, proteínas, sais, dos vasos para dentro do intestino. Aí que a pressão cai. Porque o paciente com dengue, o risco do paciente é a hipotensão. Ele fica mole, ele não consegue alimentar, fica quietinho, a família pensa que ele está bem, aí que é o perigo. Ele não consegue hidratar oralmente, aí a pressão cai e ele vai para o choque. O choque instalado da dengue é praticamente irreversível. Nós temos que ter ação antes de chocar. Eu já acompanhei paciente chocado, a gente faz tudo e não consegue tirar com ele com lucidez. Então, isso é muito triste você perder um paciente assim. Agora, com ação antes do choque, por isso que a hidratação, nós temos que passar isso para a população. Primeiro, a hidratação oral, é o líquido oral, é a água de coco, soro caseiro. Coisas naturais, é importante secar, né? Sucos, oral. E analgésico para tirar dor. A gente usa mais a dipirona, mas dependendo do caso, se não tiver acometimento hepático, a gente pode usar o paracetamol. Então, o paracetamol só deve ser usado depois de fizer exame das enzimas. Agora, líquido oral é analgésico. Agora, foi um cara que não está alimentando, está prostrado, aí a hidratação venosa, que pode ser feito na UBS, não precisa ser no CRD. Melhorou, está direitinho, tudo bem. Não está, continuou, aí deve ser encaminhado para o CRD. Esse é o fluxo ideal para conduzir com o paciente com dengue. O CRD está funcionando em qual período? Ele está funcionando, a gente abre 7 horas, começa às 8, a gente vai até 6 horas da tarde, de segunda a sexta, o sábado até meio-dia. Nós já vamos estender o sábado mais um pouco esse fim de semana e então, eu acho que vai ter que abrir o domingo. Ainda não vão abrir o nosso. O de Guarulhos, nós já programamos para abrir sábado e domingo. Então, dentro da necessidade, nós vamos ter que continuar todos os dias. Olha, dentro do que a gente sempre conversa, por mais que as dificuldades que essa doença traz, a gente sabe a importância do senhor e da equipe do senhor à frente do centro de referência. Então, até pelos sintomas que tive, minha esposa também, realmente não é fácil, depois vai melhorando. E eu lembro muito bem que você destacou, uns 2, 3 dias a gente ainda fica um pouco tonto, mas depois segue a vida normalmente. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da minha família, primeiramente, a atenção que foi dada, não só a mim, mas está sendo dada a todos, dentro da medida do possível, mas saber que o trabalho do senhor e de sua equipe, ela é muito importante, porque a epidemia daqui a pouco vai passar, mas a gente precisa, principalmente, depois, trabalhar com um combate, né? Exatamente. A prevenção não pode, a prevenção é o órgão de prevenção, ele tem que estar bem estruturado, porque às vezes ele trabalha com dificuldade, você tem um grupamento técnico bom, entendeu? Aqui em Campos nós temos 2 coordenadores aqui, muito capazes. É o Hélice, que hoje não está na parte burocrática, e o Eufrásio. O Eufrásio ele tem uma competência enorme, ele tem que ser valorizado. Então, a parte técnica é muito importante, porque às vezes a gente trabalha com dificuldade, e com dificuldade é difícil fazer um bom trabalho. Mas eu acho que, às vezes, num momento desse, ajuda a unir todo mundo e a gente fazer um trabalho bom daqui para frente. Obrigado, doutor, e um bom dia para o senhor. Bom dia, um abraço. Muito bem, conversamos então com o diretor do Centro de Referência da Dengue, Dr. Luiz José de Souza. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos dando sequência ao programa De Olho na Cidade. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.